Vamos, dentro dessa parte do estudo das adrenais, considerar os hormônios da córtex da adrenal. Lembrando que o estudo dos hormônios e de suas funções hormonais acaba representando a fisiologia dessas glândulas. Inicialmente, nós podemos dizer que existe cerca de 30 corticosteroides diferente no organismo do animal. Mas, com relação à importância deles, a gente pode dizer que 4 são mais importantes. 2 deles no grupo dos glicocorticoides e os outros 2 nos mineralocorticoides. E dentre os glicocorticoides, o cortisol e o hidrocortisol representam maior importância. E dentro dos grupos do mineralocorticoides, a corticosterona e a aldosterona representam o papel principal. Interessante nós lembrarmos que, na síntese dos hormônios adrenocorticais, ou seja, dos corticosteroides como conjunto, o início se faz a partir do colesterol. O colesterol, na dependência de uma enzima, pode transformar-se em pregnenolona. E essa pregnenolona, se seguir uma via onde as enzimas ativadas transformam em progesterona, 11-deoxycorticosterona, em seguida corticosterona, teremos a aldosterona como produto final. Se essa pregnenolona, que derivou do colesterol por ação de uma liase, ela se transformar em 17-hidroxipregnenolona, ela pode se transformar em hidroxiprogesterona, assim como a própria progesterona pode se transformar nesse subproduto, 17-hidroxiprogesterona, e, finalmente, deoxycortisol e forma o cortisol. Os hormônios sexuais, por sua vez, eles vão surgir a partir da ativação de uma liase que atua em cima da 17-hidroxipregnenolona e 17-hidroxiprogesterona, transformando em dihidroxiepandrosterona e pode ser transformada em androstenediona. A androstenediona é um hormônio esteroide sexual masculino que, por ação de uma aromatase, pode se transformar em um estrogênio no estradiol. O que se observa é que a corticosterona e o cortisol têm efeitos metabólicos diferentes. E, quimicamente, a diferença acaba sendo sutil. A gente observa que, na corticosterona, nós temos uma hidroxila no carbono 17, o que difere do cortisol. Ambos têm a hidroxila no carbono 11 e no carbono 21. Somente a corticosterona tem o efeito, tem a hidroxila nesse carbono 17. No entanto, o que chama atenção é que, a partir do colesterol, todos esses esteroides podem ser produzidos. A principal fonte de colesterol para as células adrenais são aqueles chamados colesteróis ruins no linguajar do público, né? São as LDL, aqueles lipídios de baixa densidade. E, apesar de ser considerado como colesterol ruim, a gente observa que tem um destino metabólico. Nesse caso aqui, a síntese do colesterol, que é importante para a fisiologia como um todo. O transporte dos corticosteroides no plasma, ele acaba sendo feito 90% junto às globulinas ligadoras de corticosteroides, assim como as albuminas ligadoras de corticosteroides, que são menos específicas. Apenas 10% é transportado na forma livre. Como sempre, essa ligação com as proteínas acaba conferindo uma maior estabilidade para o hormônio e, com isso, um maior tempo de vida útil dentro do organismo. Dentro, então, do grupo dos corticosteroides, lembrando que o cortisol e do cortisol nós vamos tratar como sendo glicocorticoides e a corticosterona e a aldosterona como mineralocorticoides. Sendo que nós temos que considerar ou lembrar que são apenas potências relativas. Um cortisol, por exemplo, ele tem uma potência glicocorticoideia que é tida como igual à potência mineralocorticoideia. Tanto tem a função de um glicocorticoide, que veremos mais adiante, como de um mineralocorticoide. Já a aldosterona, como se observa, tem uma baixa potência glicocorticoideia e uma alta potência mineralocorticoideia. O que acontece também com a corticosterona, tem apenas 0,2 como potência como glicocorticoide
e 2 como potência mineralocorticoide. A 11-desoxicorticosterona, mais potência mineralocorticoide, a dexametasona, mais função glicocorticoideia ou corticoide, e apenas 2 mineralocorticoide. E a prednisona, né? Muito mais glicocorticoide do que mineralocorticoide. Isso faz lembrar na farmacologia o uso, então, dessas substâncias como interesse de que tenha uma ação glicocorticoideia ou uma ação mineralocorticoideia. A escolha da droga que vai ser utilizado vai estar na dependência do efeito que você quer daquela droga, sempre imaginando que estamos tratando de potência. Ambos têm os efeitos, tanto mineralo quanto glicocorticoide. O cortisol é aquele que é produzido pela camada fascicular da córtex da adrenal, a camada intermediária. Ele circula no plasma, 90 a 97%, ligado às proteínas plasmáticas, e o restante é transportado em forma livre. Tem um ritmo circadiano, onde se observa um mínimo de produção durante a noite e um máximo de produção entre as 6 e as 8 horas da manhã. Em seguida, decresce, como se observa então aqui no gráfico, por uma necessidade metabólica maior na parte da manhã, assim que o animal desperta, há uma necessidade de jogar cortisol na circulação, depois nós veremos quais são os efeitos que esse hormônio tem sobre o metabolismo do animal, então fica fácil de entender o porquê desse ritmo circadiano. Antes do meio-dia, ele começa a decair, durante a tarde decresce, de forma que a noite continua caindo e volta a subir só na manhã do dia seguinte. Em situações de estresse, esse equilíbrio, esse ritmo circadiano, ele é quebrado. E esse gráfico aqui demonstra que ele aumenta nas primeiras horas da manhã, mantém-se alto durante o meio-dia, cai muito vagarosamente durante a tarde, até chegar durante a noite, onde ele pode cair mais abruptamente. No entanto, todo esse período onde o cortisol esteve em alta, isso significa comportamento ou sintomatologia ou efeitos de estresses. Esse estresse hormonal traz uma série de prejuízos para o organismo, como veremos mais adiante. Os efeitos do cortisol durante a vida fetal são bem relatados na literatura. Sabe-se, por exemplo, que ele é responsável pela produção de surfactante do tipo 2 e desenvolvimento dos pulmões. A substância surfactante, como todos sabemos, é aquela substância que permite quebrar a resistência superficial do líquido dentro do alvéolo e, com isso, favorece a expansão do alvéolo sem muito gasto de energia da parte dos animais. Se o animal nasce sem o surfactante, é provável que ele evolua para a morte ou então que ele tenha grave dificuldade respiratória, no sentido de ter que vencer a resistência desse líquido no interior dos alvéolos. Também, durante a vida fetal, é relatado ou são relatadas alterações que ocorrem em função do cortisol na estrutura placentária, assim como na composição iônica dos fluidos amnióticos e fluido alantoidiano. Isso acontece durante, então, o desenvolvimento no nível placentário. Ocorre também na vida fetal o início das alterações endócrinas no feto da mãe e que serão responsáveis pelo parto. Vamos lembrar que o cortisol, na vida fetal, assim que ele tem o crescimento dele completado, cria-se uma situação de estresse para o próprio feto, e esse estresse fetal é o que vai fazer com que libere cortisol. Esse cortisol, no nível da placenta, vai transformar progesterona e pregnenolona em estradiol. Com isso, inicia-se, então, o trabalho de parto. Então, podemos dizer que uma das funções do cortisol na vida fetal é dar início ao parto dos animais. Além disso, na vida fetal, o cortisol estimula o desenvolvimento de enzimas hepáticas, inclusive da glicogênese, o que dá a entender de que ele está promovendo a maturação do fígado desse animal, para que esse animal, após o nascimento, já possa ter condição de metabolizar os seus produtos, ou ainda aproveitar aqueles que têm origem materna. Por último, na vida fetal é citado a indução da involução do timo, mais comentado na disciplina de imunologia.
Os efeitos do glicocorticoide já na vida adulta, nós podemos dividir em 4 grandes áreas. Aquelas alterações no metabolismo glicídico, lipídico e proteico, os efeitos anti-inflamatórios, os efeitos imunossupressores e ainda o efeito de ajudar a manter a homeostase dos fluidos intra- e extracelulares. Vamos ver isso aí passo a passo. Com relação às alterações no metabolismo glicídico, assim como no metabolismo em geral, vamos imaginar que a função principal do cortisol é agir no sentido de garantir uma gliconeogênese. Se bem lembrarmos, gliconeogênese é a produção de substância glicídica a partir de substâncias não glicídicas. Aminoácidos, ácidos graxos podem no fígado ser transformados em glicogênio. Esse processo é chamado então de gliconeogênese. Então, se diz que uma das mais importantes funções dos glicocorticoides é o controle do metabolismo com a estimulação da gliconeogênese hepática, que envolve a conversão de aminoácidos, ácidos graxos, assim como outras substâncias, em carboidratos, substância glicídica. O resultado final disso aí é um aumento do glicogênio hepático e, consequentemente, um pequeno aumento da glicose sanguínea. Havendo maior mobilização de substâncias glicídicas no organismo, essa glicose estará na circulação. Então, a qualquer momento em que existir o efeito do glicocorticoide, e se for medido, eu tenho um aumento transitório na glicose sanguínea. Os glicocorticoides também têm efeito semelhante à insulina sobre o metabolismo do glicogênio. Lembra que ele é, e assim como a insulina, ele também é um estimulador de gliconeogênese. Nos tecidos periféricos, de modo diferente, esses glicocorticoides eles vão agir, pois agem de modo diferente, pois eles inibem a captação de glicose, particularmente nos músculos e nas células adiposas. Pensando no raciocínio inicial que o objetivo é gliconeogênese hepática, não faria sentido que esse hormônio, quando aumentado, possibilitasse uma captação maior de glicose para o músculo e célula adiposa. Ao contrário, inibe a captação nesse nível e essa glicose é então levada para o nível hepático, onde vai formar glicogênio. No metabolismo lipídico, também não é difícil entender se nós pensarmos que o objetivo é a gliconeogênese hepática. Então, no metabolismo lipídico, o que nós vamos observar é uma ação lipolítica, aumentando os ácidos graxos livres, circulantes. Lógico, o objetivo é a gliconeogênese hepática. Pelo mesmo princípio da quebra do glicídio, onde há um aumento da glicose, nesse caso, nós vamos poder dizer que ele é hiperlipemiante e hipercolesterolêmico, porque ele aumenta a lipemia, aumenta o nível de cortisol na circulação, porque há uma maior mobilização desses elementos. E eles acabam ganhando a corrente circulatória e acaba sendo medido quando se faz um exame ou uma dosagem bioquímica. Um fato interessante com relação aos efeitos do glicocorticoide ou do cortisol, como estamos fazendo maior referência aqui, é a redistribuição da gordura para a região do fígado e abdômen. Quando temos uma síndrome de Cushing, que significa o hiperadrenocorticismo, um excesso de função da adrenal, um excesso de produção de cortisol, nós temos então a síndrome do animal pançudo. A gente observa um acúmulo maior de gordura na região abdominal desse animal. Com relação ao metabolismo proteico, vamos observar a mesma coisa, uma tendência a fazer gliconeogênese hepática. Então, é natural que nesse momento tenha maior proteólise. Ocorre uma inibição da síntese proteica e um aumento da proteólise, ou seja, do catabolismo proteico, para liberar então os aminoácidos para que sofram o processo da gliconeogênese no nível hepático. O tecido cardíaco e tecido cerebral, de modo interessante, eles não sofrem, nas condições normais, o catabolismo proteico. Como são tecidos essenciais e importantes, eles ficaram, então, protegidos da ação catabólica da proteína. O coração e o cérebro são, então, mantidos, protegidos. No entanto,
Na pele, o reflexo dessa proteólise acaba sendo evidente e observa-se com bastante frequência a situação de perda do pelo ou alopecia nos animais acometidos pela hiperfunção, e depois veremos na hipofunção também há uma queda do pelo em função da baixa qualidade da pele, da falta de saúde da pele, aonde o colágeno acaba sendo liquefeito e a pele perde sustentação e o folículo pilar igualmente perde sustentação e acaba saindo com o simples ato do animal lamber o pelame. Outro efeito, além desses efeitos metabólicos citados, que nós dissemos a princípio, é o efeito anti-inflamatório. Em concentração moderadamente elevada, observa-se que há uma inibição da síntese de prostaglandina, de leucotrienos e tromboxanos, e com isso impede aquela vasodilatação que é natural no processo inflamatório. Diminui também ou impede o extravasamento de líquido para os espaços intercelulares, uma diminuição na migração de leucócito, na deposição de fibrina, assim como na síntese do tecido conjuntivo, que são processos naturais de um processo inflamatório. O que é fato é que o efeito do cortisol é impedir que haja um processo inflamatório muito intenso. Se for um processo inflamatório muito intenso, a tendência é que aquele tecido que é funcional e necessário para o funcionamento de um dado tecido, de um dado órgão, se for um processo inflamatório de muita intensidade, vai ocorrer a substituição daquele tecido funcional por tecido conjuntivo. Isso não é de interesse do organismo. Então, o cortisol, em concentração moderadamente elevada, ou seja, dentro dos seus limites fisiológicos, ele é capaz, então, de garantir que haja um processo de defesa naquele órgão, mas sem a inutilização desse mesmo órgão. Há também os efeitos imunossupressores, aqueles efeitos que ocorrem sobre os tecidos linfóides e mais estudados na imunologia. Esses efeitos do cortisol podem ser citados como a redução do tamanho do linfonodo, que é um órgão linfóide, a involução do timo, a redução do número de linfócitos no sangue, que é chamado de linfopenia, e a redução do número de eosinófilos, caracterizado como eosinopenia, são células de defesa, e se o efeito é imunossupressor, é natural que a gente espere uma redução no número dessas células sanguíneas. Além de, e com tudo isso, um decréscimo na produção, então, de anticorpos. Como efeito também do glicocorticoide na vida adulta, foi citado que ele ajuda a manter a homeostase dos fluidos intra e extracelular. O que se observa é que esses glicocorticoides aumentam a taxa de filtração glomerular. Com isso, há um aumento da perda de líquido e, por consequência, uma diminuição da pressão arterial, que em muitos momentos é esperado e é benéfico para o organismo. Eles, além disso, inibem a ação daquele hormônio antidiurético. Se ele é antidiurético, se ele está inibido, há um aumento na excreção de água. E, além disso, por vias normais, acabam estimulando a secreção de um hormônio natriurético atrial. Como o nome diz, ele é atrial porque tem origem no átrio cardíaco e natriurético porque faz a diurese do nátrium, que é o sódio. Então, se há eliminação de sódio, há, por consequência, o arrasto da água junto com o sódio. E essa secreção, então, acaba diminuindo a quantidade de líquido dentro do organismo. Por isso, então, que se conclui que ele ajuda a manter a homeostase dos fluidos intra e extracelular. Embora o cortisol e os outros glicocorticoides tenham uma considerável atividade na retenção do sódio, né? Lembrando que tem potência também mineralocorticoideia, o efeito diurético ele é visível em face do aumento na filtração no nível do glomérulo. Apesar de haver retenção nos dutos do néfron, retenção do sódio e com isso a retenção da água, como a filtração no nível do glomérulo é muito grande, acaba suplantando esse efeito de retenção do sódio. Então, o glicocorticoide ajuda a manter a homeostase, garantindo a eliminação do líquido.
Quais são aí os efeitos, né, que são observados pelos glicocorticoides e quem são os órgãos-alvos? A estimulação da gliconeogênese é no nível hepático, assim como o aumento do glicogênio hepático e o aumento da glicose sanguínea. É a ação do glicocorticoide no fígado. No tecido adiposo, ele faz a lipólise, ele facilita a lipólise. No músculo, promove o catabolismo proteico, com isso um balanço negativo de nitrogênio. No hipotálamo e na hipófise, por meio do feedback, ele inibe a secreção da corticotrofina, o hormônio adrenocorticotrófico ou ACTH. Nos rins, facilita a excreção de água e, em vários locais, ele bloqueia a resposta inflamatória. Os tecidos linfóides, onde nós temos macrófagos e linfócitos, é o local de ação para o efeito de supressão da resposta imune. Além disso, ele estimula o glicocorticoide, ele tem a capacidade de estimular a secreção do ácido gástrico no estômago, no local de ação então no estômago, e com isso vai haver uma maior assimilação daqueles nutrientes que entram para a ingesta. Se é um hormônio que tem essa preocupação em garantir reservas de fontes de energia, como é o glicogênio, então é natural essa estimulação, ou é fácil de imaginar que haja esse estímulo para a secreção do ácido gástrico e uma maior absorção de nutrientes. O controle do cortisol é o controle simples, feito por meio do feedback negativo. Toda vez que houver um aumento do cortisol, por um mecanismo de feedback de alça curta, atua na adenipófise, diminuindo a produção de ACTH, com isso a diminuição de cortisol. Ou ainda por um mecanismo de feedback de alça longa, atua sobre o hipotálamo, diminuindo a liberação do CRH, hormônio de liberação da corticotrofina. Consequentemente, diminui a CTH e diminui o cortisol. Além disso, há o ritmo circadiano que foi dito, que também prevalece aí sobre o feedback negativo. Ainda que haja esse feedback de modo constante, é notório, fácil de verificar, essa prevalência, então, do ritmo circadiano, com o aumento nas primeiras horas da manhã, em seguida, a redução e durante a noite, quando as exigências metabólicas são muito baixas, é natural que esse hormônio, então, tenha um nível bem basal. O controle da secreção de cortisol, então, ele se faz por meio do feedback negativo. Ele sempre vai depender da geração ou da concentração de glicose e das exigências quanto ao trabalho, quanto à exigência dessa glicose, inclusive com o aumento do tamanho da glândula da adrenal, toda vez que esse animal é submetido a um excesso de trabalho, os animais na fase de engorda, né, os animais em fase de lactação, as aves em época de postura. Se há um aumento da demanda metabólica, há uma necessidade de um aumento da atividade da glândula adrenal, no sentido de produzir os glicocorticoides interessantes para aquele processo que está exigindo, está demandando reserva na forma de glicose. No estresse, foi observado, né, que o sistema nervoso determina uma resposta imediata com a secreção de cortisol. A resposta acaba sendo muito rápida. E essa elevada capacidade de reserva vai permitir um acréscimo da secreção dos hormônios em caso de necessidade, com descargas, então, como dito, abruptas. No cão, a taxa de secreção de cortisol, considerada como normal, está em torno de 1,5 a 2,5 miligramas por decilitro. Os mineralocorticoides, agora então mudando, vimos o grupo dos glicocorticoides e agora vamos considerar os mineralocorticoides. O principal exemplo é a aldosterona. Qual é a ação, então, do mineralocorticoide produzido pela camada glomerulosa, aquela parte mais externa, então, da córtex da adrenal? Diferentemente dos glicocorticoides, eles atuam aumentando a retenção de sódio e, com isso, retendo mais água no organismo do animal. Então, ele promove a retenção do sódio nos túbulos renais, tanto no distal quanto no duto coletor. E, além disso, ele promove uma secreção renal maior de potássio e do H+, do hidrogênio, como forma de troca no sistema tubular renal. O resultado disso determina indiretamente a retenção de água, mantendo assim o equilíbrio osmótico
elevando o volume sanguíneo e aumentando a pressão arterial. O aumento da pressão arterial é sempre interessante para que haja uma manutenção do trabalho do rim no sentido de ter filtração renal. Se não houver pressão adequada, não há filtração no nível do glomérulo, o que traria grandes problemas para a homeostase. Então, é necessário que haja pressão suficiente para que esse líquido passe através do glomérulo e seja eliminado a partir da urina desse animal. Toda vez que houver baixa pressão dentro do rim, veremos depois que o rim, então, responde de forma a garantir que haja o aumento de aldosterona. Ao mesmo tempo, a aldosterona ela vai aumentar a sensibilidade das arteríolas aos agentes vasoconstritores, aos outros agentes vasoconstritores, e isso será melhor explicado quando for estudar o controle da pressão arterial na parte de sistema cardiovascular do curso de fisiologia. Os efeitos dos mineralocorticoides e tecidos alvos, sabemos que então que há uma reabsorção de sódio e uma maior eliminação, né, ou uma estimulação para que haja a excreção do potássio. Essa estimulação da reabsorção do sódio e excreção de potássio ocorre no nível dos rins, glândulas salivares e glândulas sudoríparas. A estimulação para que haja uma maior excreção do íon H+, então capaz de gerar uma alcalose, uma vez que está jogando o H+, né, o íon hidrogênio para fora, o local de atuação é então o rim. Como se faz o controle dessa secreção de aldosterona? Toda vez que houver uma baixa pressão sanguínea, uma baixa pressão arterial, uma redução do líquido extracelular ou ainda uma redução do sódio, o que nós chamamos de hiponatremia, o rim vai perceber essa situação e, a partir do seu aparelho justaglomerular, vai produzir uma substância chamada renina. Essa substância, então, de origem renal, vai atuar sobre o angiotensinogênio, que é produzido no fígado. Esse angiotensinogênio vai se transformar numa angiotensina do tipo 1 e, por meio de uma enzima conversora de angiotensina, vai se transformar na angiotensina 2. Justamente essa angiotensina 2, na circulação, ao passar na adrenal, encontra receptores específicos para a angiotensina 2 na camada glomerulosa e essa adrenal, essa camada glomerulosa, responde com a produção de aldosterona. Como ela é um mineralocorticoide, ela promove a retenção do sódio, a retenção então do sal, a retenção consequente da água, vai fazer a eliminação do potássio e a eliminação do H+, por consequência, e com isso eu tenho um aumento da pressão sanguínea, um aumento do líquido extracelular e uma retenção do sódio e, consequência, retenção de água. O resultado disso é o aumento da pressão sanguínea a um nível que seja interessante e suficiente para garantir os mecanismos fisiológicos e, principalmente, o processo de filtração glomerular que ocorre no rim. Considerações gerais, podemos dizer que a aldosterona ela é produzida pela camada glomerular da córtex da adrenal, então só uma recordação. É um mineralocorticoide, como dito, de maior importância no controle do balanço do sódio dos animais domésticos. A liberação é influenciada pela ingestão de sódio, de potássio, né, ou da sua excreção pelo leite. Se existe um excesso de excreção, há uma baixa que é percebida pelo organismo e, por consequência, a aldosterona acaba sendo, a liberação da aldosterona acaba sendo influenciada. Cerca de 60% vai circular combinado com uma proteína que a protege e 40% na forma livre, o que se observa que é bem diferente do glicocorticoide, que apenas 10% é transportado na forma livre ou desligadas das proteínas. Tem um tempo de vida médio de 20 a 30 minutos. Tem o seu efeito de aumento de pressão arterial e em 20 a 30 minutos é eliminado. Os valores normais de aldosterona no cão gira em torno de 15 a 102 picogramas por ml. O peptídeo natriurético atrial, nós vamos recordar aqui, embora
Lembrando sempre que não é um produto da adrenal, é apenas mais um dos componentes que ajuda no processo da pressão arterial, da manutenção da pressão arterial. Esse peptídeo natriurético atrial é produzido então pelo átrio cardíaco, pelas células do átrio cardíaco, e acaba sendo um peptídeo bioquimicamente de apenas 28 aminoácidos. O efeito dele é um efeito típico de glicocorticoide e antagônico aos mineralocorticoides. Qual é a função desse peptídeo natriurético? É reduzir a retenção de sódio pelos rins. Se diminui a retenção, então acaba havendo uma maior perda de água. Ele ainda causa uma vasodilatação periférica, o que faz reduzir a pressão total, e inibe aquela produção de renina e angiotensina-aldosterona, que nós vimos como complexo renina-angiotensina-aldosterona, que é responsável, né, pela liberação da aldosterona como mineralocorticoide retentor de sódio, retentor de água. Qual é o resultado da ação do peptídeo natriurético atrial? O resultado, então, é uma redução da pressão sanguínea arterial, não só pela perda de água que ele garante, mas também pelo efeito vasodilatador periférico. Os esteroides sexuais, para finalizar, eles são de pouca importância, eles são produzidos pela camada reticular da córtex da adrenal, não tem importância significativa na vida dos animais, verifica uma maior produção de hormônios masculinos no córtex da adrenal dos machos e uma maior produção de estrogênios no córtex da adrenal das fêmeas, um processo natural. Nos animais castrados, os androgênios, os estrogênios e a progesterona aparecem não só na urina, como também na corrente circulatória. E o que se atribui, então, é que esses hormônios esteroides sexuais estejam sendo produzidos naquela camada mais interna, que é a camada reticular da córtex da adrenal. Como dito a princípio, o entendimento da fisiologia da adrenal, ou das adrenais, já que são duas glândulas, uma a cada lado e próxima a cada rim, os efeitos, então, desses hormônios acabam se confundindo com o efeito fisiológico dessa glândula. O efeito da glândula, a função da glândula, se faz a partir da produção desses hormônios. E aí vimos que tem dois grupos de hormônios importantes, os glicocorticoides e os mineralocorticoides, considerados no conjunto como corticosteroides.